Com toda a certeza do mundo, e qualquer economista pode afirmar isso, que perder o controle da inflação de um país é uma das piores coisas que pode acontecer. Se não acredita, pergunta para a nossa vizinha Argentina o que aconteceu quando eles perderam o controle da inflação. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre inflação, que é a perca do poder de compra da nossa moeda, que é o real. E uma das formas mais simples de você perceber a inflação é basicamente indo no supermercado, pois os preços dos produtos nos últimos 20, 15, 10 e 5 anos estão ficando a cada vez mais caro, cada dia mais caro. E a inflação está em tudo, desde o mercado, a bomba de combustível, até o preço de uma graduação. Grande parte das pessoas pensam que a inflação é apenas um aumento generalizado dos preços e dos produtos, dos serviços, enfim. Mas na verdade o aumento do preço é a consequência da inflação. Tendo o aumento de preço de forma isolada, podemos pensar que é uma série de fatores. Uma delas é o problema específico do próprio setor, tanto do serviço ou do produto. Então vamos supor o café. Uma safra de café, por exemplo, ele pode ter quebra da safra. Alguma praga, seca, que vai afetar a quantidade que vai ser ofertada no mercado. Então se o mercado esperava a colheita de 50 milhões de sacas de café e por algum motivo entregamos 30 milhões de sacas, automaticamente vamos ter um problema na oferta do café, que não vai ter um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado. Então vamos ter um aumento no preço do café. E onde eu queria chegar com esse exemplo é que o aumento do preço foi a consequência, a causa foi a oferta. O aumento do preço é a consequência que teve algum problema entre os diversos setores econômicos. Outro exemplo é o excesso da demanda de algum produto ou serviço, que sendo assim, o preço sobe e sobrecarrega a oferta. Então seu preço acaba subindo. Tivemos um exemplo clássico do álcool em gel na pandemia. O preço estava relativamente estável, baixo, e de repente estava todo mundo louco atrás de álcool em gel e a oferta não teve um equilíbrio com o mercado, não teve um equilíbrio com a demanda. Mesmo com o aumento da produção não foi o suficiente, porque rapidamente o preço subiu em patamares altíssimos. E o que a gente aprende com isso? É que várias coisas podem causar a inflação. Por isso o cuidado com a inflação deve ser levado muito a sério se tratando da economia. Tanto a meta de inflação, a política monetária, a taxa de juros, enfim. O Brasil já viveu um passado com hiperinflação e provavelmente não vamos querer isso de novo. O aumento de preço não é necessariamente uma coisa ruim ou prejudicial à população brasileira. E eu vou te explicar o porquê. O porquê é, se o reajuste do salário mínimo acompanha o índice oficial de inflação no Brasil, que é o IPCA, não perdemos tanto poder de compra com o salário mínimo páreo a páreo com a inflação. O problema é quando a inflação está em alta, os preços dos produtos um absurdo e nenhum reajuste real de salário mínimo. Aí sim temos um grande problema entre renda e inflação. Se falando de inflação, nós temos os principais índices de inflação, que é o IPCA, o IGPM, o INPC e entre outros índices. Mas se tratando do IPCA, o índice de preço do consumidor amplo, ele mede mensalmente a variação nos preços de produtos e serviços no varejo e compara os números coletados do mês atual com o mês anterior. E a variação desse cálculo entre o mês anterior com o mês atual é a inflação. O IPCA tem por objetivo englobar 90% das pessoas que vivem em uma área urbana no país e é calculado mensalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Por isso, tanto o governo federal quanto o Banco Central usam o IPCA como referência para fazer algumas alterações na taxa de juros. Para você entender como é calculado o IPCA, o IBGE pega vários gastos da população entre moradia, alimentação, bebida, estudo, transporte, vestuário, saúde e diversos outros gastos. E o estudo é feito com base de famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos. E cada cidade tem um peso diferente no índice, sendo São Paulo o maior deles, com 32,3%, BH com 9,7% e Rio de Janeiro com 9,4% do índice de inflação. E para realizar o cálculo do IPCA, são coletados os preços do primeiro ao último dia do mês, em todos os estabelecimentos, prestações de serviços, serviços privados, serviços públicos, como rede elétrica, água e outros tipos de serviço, chegando aproximadamente a 430 mil preços coletados. Sendo assim, fazem o cálculo, realizam a divulgação, que nós chamamos de IPCA. Outro ponto é que o IPCA é calculado pelo IBGE, que é uma instituição pública, ou seja, do governo.
Por isso, alguns economistas, investidores, empresários não confiam muito. E por quê? Países como Coreia do Norte, Cuba, entre vários outros países, esses tipos de países, que eu nem prefiro entrar muito a fundo sobre esse assunto, costumam não divulgar os dados reais de inflação, que é medido pelo próprio governo. Todo mundo que faz uma pequena análise vê que o IGPM é sempre maior que o dado divulgado pelo governo. E outro índice de inflação é o IGP, Índice Geral de Preços. E esse nome, Índice Geral de Preços, ele tem algumas variações. Nós temos o IGPM, o IGPDI, o IGP-10, e são calculados por uma instituição privada chamada FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse caso, nós temos mais dados e dados mais precisos. A gente pode fazer a comparação direta com o IPCA. Lembrando que o IPCA é o índice do governo e o IGP é o índice do mercado, que registra a inflação de preços de matéria-prima industrial, agrícolas, bens e serviços finais. E como você sente no bolso o índice do IGPM? Preço de seguro, preço de plano de saúde, mensalidade escolar, universidades, aluguéis, energia elétrica, e assim que o IGPM impacta diretamente no seu bolso. Outra coisa que eu sempre vou trazer quando o assunto é inflação é o famoso caso da Venezuela. Segundo o SBT News, a Venezuela teve uma inflação acumulada de 415,7% até julho de 2021. E a moeda venezuelana, que é o bolívar, comparando com o real, tem uma diferença brutal. Com o dólar, pior ainda. Segundo o site da BBC News Brasil, teve um fotógrafo, cujo eu não achei o nome dele, tirou algumas fotos da quantidade de dinheiro que você precisaria para comprar alguns produtos na Venezuela. E para quem não sabe, essas fotos são do momento da hiperinflação na Venezuela em 2021. Então, um frango de 2,4 kg, por exemplo, custa 14.600.000 bolívares. Um rolo de papel higiênico podia ser comprado por 2.600.000 bolívares. Um pacote de absorvente custaria 3.500.000 bolívares. 1 quilo de cenoura saía nada mais nada menos que 3 milhões de bolívares. 1 quilo de carne era necessário 9.500.000 bolívares. 1 quilo de queijo custaria 7.500.000 bolívares. Já um pacote de fralda era vendido por 8 milhões de bolívares. Sabonete, 3.500.000. 1 quilo de tomate, cerca de 5 milhões de bolívares. 1 quilo de arroz era vendido por 2.500.000. Um pacote de macarrão, 2.500.000 bolívares. Caso você não acredita nesses números, olha para o Brasil com os preços antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, com o confronto na Ucrânia. Pergunte para você mesmo, será que o preço subiu? Então toma como base o próprio álcool em gel. Antes da pandemia, do coronavírus, o preço médio do álcool em gel variava entre 7 a 9 reais. Um frasco de 500 ml. Porém, com a chegada da pandemia, o mesmo 500 ml de álcool em gel foi para 17 reais, 25, dependendo até 40 reais, dependendo da região, do lugar. Então, tanto a inflação de oferta, demanda, excesso de gastos públicos, impressão da máquina estatal, independente da inflação, ela é ruim quando principalmente a renda não acompanha. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.